Então olá pessoal, essa sim é a primeira aula de navegação aérea, né? Realmente agora a gente vai começar a falar a respeito do assunto e falar a respeito da matéria e explicar as coisas, né? Eu me chamo João Carlos Lang, tá? E vamos dar continuidade então, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre navegação aérea é que é uma maneira, é a matéria, né, que a gente vai estudar, as maneiras que a gente pode encontrar, por exemplo, de sair de um ponto, né, de uma cidade, de um aeródromo e se deslocar até um outro aeródromo, de forma que a gente possa chegar nesse local de forma segura, de forma correta, né? Então para você não se perder e tudo mais, né? Para fazer uma navegação segura, sem que você consiga, sem que você tenha problemas, de repente entrar em informações de nuvens pesadas, né? Ou acabar perdendo as referências com o solo, ou caso seja navegação por instrumento depois, que vai usar também bastante da navegação visual, né? Que você faça uma navegação de forma segura, faça um voo seguro, né? Navegação é essencial para qualquer piloto. Então por isso que eu digo uma arte, porque quem se dedica à navegação aérea faz um voo realmente muito seguro, sem problemas, tá? Então a navegação aérea, a gente tem 5 tipos de navegação principais. Esses 5 tipos, eles caem na banca da ANAC, a ANAC cobra isso, né? Normalmente caem em questões. Então o primeiro tipo é o que a gente chama de navegação por contato, né? Ou navegação por praticagem, né? Que é um tipo de navegação que a gente utiliza tomando como referências as coisas no solo, né? Então, por exemplo, um rio, uma estrada de ferro, uma cidadezinha que está passando ao lado, de repente uma ponte, né? Coisas assim, tá? Então, realmente, o pico de um morro às vezes ajuda também. Então, assim, a navegação aérea por contato ou praticagem é um tipo de navegação que você vai tomando referências no solo e se orientando, né? Então você passa de repente em cima de uma cidade, fala, estou em cima da cidade tal, falta mais 2 cidades para eu chegar, ou vai acompanhando uma estrada, né? Então esse tipo de navegação era muito comum na antiguidade, né? Na antiguidade, nossa, nem é tão antigo assim, né? Mas lá para os primórdios da navegação aérea mesmo, o pessoal fazia esse tipo de navegação, seguia uma estrada, seguia uma linha de trem, né? Uma estrada de ferro, e sabia que ali no entroncamento das linhas de trem ele poderia seguir uma determinada direção para chegar onde queria. Então é bem simples, tá? Então essa é a navegação aérea por contato ou praticagem. O segundo tipo é o tipo de navegação que a gente chama de navegação estimada. A navegação estimada é um tipo de navegação que você vai usar bússola, velocímetro e relógio. Por que bússola? A bússola vai te dar orientação para onde você está seguindo, né? Ou seja, você vai seguir numa direção determinada para que você alcance o destino que você quer na sua viagem. O relógio serve para marcar o tempo, né? E o velocímetro vai fazer velocidades, né? Então a gente vai conseguir, através de velocidade e tempo, saber a distância de voo, ou através da distância saber o tempo de voo, tá? Então segue aí um exemplo, ó. Acompanha com a gente. Então, digamos que você vai sair do ponto A, né, a cidade A, e vai se deslocar até a cidade B, certo? A distância entre as duas cidades é uma distância de 180 milhas náuticas, tá? Não se preocupe que a gente não está ensinando ainda sobre as milhas náuticas, mas a gente vai explicar depois, tá? Então eu vou só dar um exemplo agora. Então é 180 milhas náuticas entre uma cidade e outra, certo? Então nessas 180 milhas náuticas você sabe que o seu avião, por exemplo, tem uma velocidade de cruzeiro de 85 nós. 85 nós representa 85 milhas náuticas por hora, é a mesma coisa. Então, quanto tempo você vai levar para chegar? Se você vai voar 85 nós, né, a cada hora, para você fazer 180 milhas náuticas, quanto tempo vai levar, né? Então esse é um tipo de navegação muito comum, é a mais comum que se tem hoje em dia no voo visual, né? Então esse é o tipo de navegação estimada, você estima quanto tempo você leva para chegar num determinado ponto, quanto tempo você vai levar para chegar sobre uma determinada cidade para conferir a sua navegação, quanto tempo falta para você chegar no destino, o controle de tráfego aéreo às vezes pergunta, né, o estimado no destino, quanto tempo falta para descer, quanto tempo falta de subida. Então é muito tranquilo trabalhar com a navegação estimada, a gente vai explicar tudo bem certinho no decorrer do curso, tá? Então o terceiro tipo de navegação que a gente tem é a navegação por rádio ou radionavegação, tá? O que é uma radionavegação? Não é uma navegação que você vai escutando rádio, né? Não vai escutando música, apesar de que até possa acontecer, né? Mas é claro que não é recomendado. Então a radionavegação funciona da seguinte forma. No chão, né, em determinados pontos da superfície da Terra, em determinados aeródromos e tudo mais, existem antenas emissoras de ondas de rádio. E o avião tem, as aeronaves, né, tem os instrumentos que captam essas ondas de rádio. Através desses instrumentos,
eles que captam essas ondas são decodificadas e informadas em direções, né? Então, por exemplo, esse que você está vendo aí é um ADF, né? O ADF é um instrumento receptor, né? Ele é um indicador de curso, né? Digamos assim, né? Depois a gente vai explicar melhor, tá? Mas existe uma antena de rádio que está emitindo ondas e o ADF está com o ponteiro indicando a direção dessa antena. Ou seja, se você alinhar o ponteiro do ADF do jeito que está aí, significa que a antena de rádio está na sua frente. É claro que muitas vezes não dá para saber a direção, e aí entra a navegação estimada no jogo, né? Você estima de onde você está até onde você sabe que está a antena, para você poder saber o tempo que leva para chegar. E normalmente esse tipo de voo é usado para voo instrumento, esse tipo de navegação, né? Então no voo de piloto privado é muito raro se utilizar, né? E eu acredito que durante o curso de piloto privado isso não aconteça, né? Porque a gente trabalha no piloto privado só com a navegação estimada. Outro tipo de navegação rádio que existe é a navegação por VOR, tá? Então o VOR ele emite ondas em 360 direções, né? Então são 360 raios que a gente chama, 360 radiais, e a aeronave se orienta por essas ondas para poder encontrar a posição dela e poder saber em qual direção ela vai chegar na estação de rádio. E normalmente o VOR ele fica instalado nos aeroportos, né? Exceto que algumas confluências de aerovias, que a gente vai estudar depois no regulamento, existem as antenas de VOR. Mas a princípio, radionavegação é isso, a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque o VOR e o NDB, ou ADF, né, eles são instrumentos utilizados lá no PC, tá, para radionavegação, lá do piloto comercial e voo por instrumento. Não é do voo visual e não é do piloto privado, tá? Você pode fazer mais pesquisa e encontrar mais coisas a respeito na internet, tá bom? O quarto tipo que a gente tem seria a navegação eletrônica, né, que é lógico, o avião vai se utilizar de equipamentos eletrônicos para poder determinar a sua posição, tá? Então eu não vou entrar em detalhes a respeito do sistema de navegação eletrônica, porque realmente não compensa, mas se você receber uma questão na banca que pergunte sobre uma navegação por equipamentos eletrônicos, normalmente, logicamente, né, a resposta vai ser a navegação eletrônica para esse tipo de navegação, tá? E depois a gente tem a navegação celestial, que, acho que hoje quase ninguém usa, de repente a gente até utiliza, assim, né? Falar, pô, tô com o sol na minha cara. Se eu tô voando com o sol na minha cara, para que direção eu tô indo? Então aproximadamente 270 graus. Ou o sol tá na minha direita, o sol tá na minha esquerda, né? Ou à noite, né? Pô, o Cruzeiro do Sul tá à minha esquerda, o Cruzeiro do Sul tá à minha direita. Então é um tipo de navegação que você usa os astros, né? Usa as estrelas. Então por isso que é navegação astronômica. Isso era muito utilizado pelos navegadores de mar, né? E pela aviação eu acho muito difícil usar, mas porque a gente usa números para navegar, né? E referências de rádio, referências no solo. Então a navegação astronômica eu realmente nunca fiz, né? E não sei se alguém fez, mas é bom conhecer a posição do Sol e tudo mais que a gente vai ver ainda, para que a gente conheça as direções que a gente está tomando e utilize o Sol como referência. Então você pode, por exemplo, pegar um exemplo de uma navegação astronômica que deveria ter sido feita e não foi feita, e o piloto estava voando na direção errada, na proa errada, e ele tinha o sol na cara dele, e o sol na cara dele em voo mostrava que ele estava na direção errada e ele não se deu conta, né? Até que acabou o combustível e ele acabou pousando forçado no meio da mata, né? No meio da floresta. Esse é o conhecido caso Garcês, tá? Então se você quiser pesquisar a respeito do caso Garcês, é um caso que ele poderia ter utilizado o Sol como referência e não utilizou, né? Acabou se dando mal, uma pena, né? Porque voava números e não prestou atenção na navegação celestial. E a última navegação que a gente tem é a navegação por satélite, né? Eu disse que são 5, na verdade são 6, perdão. Então a navegação por satélite, ela é uma navegação que se utiliza o GPS. A gente utiliza os sinais de satélite para, a partir disso, dar coordenadas no solo, né? Ou em voo, para a gente poder determinar as nossas posições durante o voo, tá? Então a navegação de satélite é muito utilizada hoje em dia e ela é muito segura, né? Mas nada impede que a gente aprenda a navegação normal, que é o que a gente vai estudar a partir de agora. Então agora a gente vai falar a respeito de coordenada geográfica, né? A gente vai começar a estudar como é que funciona uma coordenada. É essencial e é obrigatório, né, um piloto saber a respeito de coordenada. Por quê? Porque se você não souber o que é uma coordenada, você não vai conseguir fazer um voo com segurança jamais. Coordenada determina um ponto, determina uma região, determina uma localização, né? Se você não souber o que é coordenada, você está realmente ferrado, você está lascado, tá?
Então, vamos aprender mais ou menos, eu vou dar uma ideia inicial do que é coordenada e depois a gente vai continuando, tá? Passo a passo. Primeiro, olha essa grade que você está vendo aí. Então, do lado esquerdo, você tem de 1 a 6, né? Então, são números de 1 a 6. Cada linha é um número. Então, tem a linha 1, a linha 2, a linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6, né? E na linha 6, você tem as linhas de coluna da esquerda para a direita que você vai contar de 1 a 6. De A a F, né? Então, a coluna A, a linha B, a linha C, a linha D, a linha E e a linha F, certo? Então, digamos que eu coloque um ponto que cruze a linha 1 com a linha A. Pronto, ali eu tenho um cruzamento de duas linhas, certo? Uma linha vertical com uma linha horizontal. Nesse ponto que foi colocado, que foi feito esse cruzamento entre o 1 e a letra a gente tem uma coordenada. Qual é a coordenada desse ponto? A coordenada desse ponto é 1A, certo? Então, digamos que eu queira fazer um voo até um outro ponto. Aí eu vou colocar um ponto no 5 com E, certo? Aí eu cruzo a linha 5 com a linha E e faço um outro ponto. Ótimo, agora eu tenho dois pontos. Então eu tenho um ponto 5E, que é uma coordenada, e tenho outro ponto que é 1A, certo? Então dessa forma eu consigo muito bem localizar a minha aeronave. Se fosse um mapa, por exemplo, né, consigo localizar a minha aeronave, consigo localizar qualquer outra coisa que tenha essa coordenada. Então se eu falar para você, quero que você marque o ponto 1A, pronto, você já sabe onde é o ponto 1A. Agora se eu falar para você, eu quero que você marque o ponto 3C, né? Então você já sabe como fazer uma marcação do ponto 3C, né? Então o ponto 3C é onde você está vendo. Então coordenada geográfica é basicamente isso, mais ou menos isso, tá? A gente vai aprofundar e vai explicar mais coisas para que a gente possa ficar bem esperto nesse assunto aí, tá bom? Então mais um exemplo aí de como a gente pode imaginar como é que funciona um voo, tá? Então vamos fazer o seguinte exemplo. Olha essa grade que você está vendo aí, tá? Por enquanto ela não tem nada, só a grade, né? Então eu quero que você imagine, né, que você está marcando, por exemplo, a coordenada 5A, certo? Vou dar 3 segundos para você imaginar onde que está a coordenada 5A. Então onde está a coordenada 5A? Está aí nesse ponto que foi feito agora. Esse é o ponto da coordenada 5A. Agora, esse é chamado de ponto A, né? A origem, né? O DEP, se você quiser assim, que depois a gente vai entender que o DEP é o departure, ou seja, a partida. Então a gente está simulando como seria traçar uma rota, ou como seria traçar um voo, né? Numa carta de rota, que a gente vai estudar tudo passo a passo, tá? Não fique preocupado ainda. Então, no ponto 2D, vai ser feito uma nova coordenada. Onde é o ponto 2D? Isso, esse ponto aí é o ponto 2D, que a gente vai chamar de ponto bravo, ou ponto B, certo? B de bravo, que é lá do alfabeto fonético, né? O B é considerado bravo, a gente nunca fala B, a gente fala bravo, né? Então, entre o ponto A e o ponto B, eu posso traçar uma linha reta conforme você está vendo aí, certo? Ok, tracei uma linha reta, essa linha reta simboliza o meu voo. Digamos que eu queira fazer um voo de A para B, né? Ou de alfa para bravo, né? Então eu vou sair do ponto 5A e vou seguir até vou sair da coordenada 5A e vou seguir até a coordenada 2D, certo? E vou pousar lá na coordenada 2D, que eu chamo de ponto B, né? Ponto bravo. Agora, se eu considerar que a linha A ou a linha alfa, essa que você está vendo, é uma linha de meridiano, que a gente já vai estudar, então essa linha de meridiano significa norte e sul, ou ela sempre vai apontar, conforme você está vendo aí, para o norte, né? Então ela está na direção 000 ou 360 graus, ou norte. Se eu traçar uma angulação a partir de da linha A, né? Essa linha norte-sul, até a minha linha de rota, eu vou conseguir 45 graus, né? Aproximadamente 45 graus. Isso significa que, a princípio, se eu colocar na minha bússola, a hora que eu decolar, eu seguir para 45 graus, eu devo estar na direção de B, ou de Bravo. Então depois de um determinado tempo de voo, eu vou chegar em Bravo, tá? Então vamos para o segundo exemplo. Olha aí, uma coordenada no ponto 6B, né? Um ponto na coordenada 6B, desculpe. Um ponto na coordenada 6B. Onde será que fica? Pronto, fica aí onde você está vendo, certo? Agora um ponto na coordenada 5E. Agora um ponto na coordenada 5E, que vai ficar aí onde você está vendo.
O ponto da coordenada 5E eu vou chamar de alfa, ok? Ponto alfa ou DEP, se você quiser assim, de departure, né? Minha partida. E o ponto bravo eu vou chamar lá na coordenada 6B, ok? Então eu vou sair de alfa, do DEP, e vou lá pro bravo, que eu vou chamar de ARR, ou arrival, né? Que é o ponto de chegada, é o meu destino, certo? Agora, se eu pegar a linha E do quadriculado, eu vou perceber que essa linha E é como se fosse um meridiano, ela aponta como se fosse para o norte, né? E eu vou considerar que seja 360 graus. Então, a partir desses 360 graus, se eu fizer uma angulação, uma medição com o transferidor, que a gente vai aprender a usar ainda, eu vou obter aproximadamente aí 250 graus. Isso significa que se fosse um voo simulado e eu saísse com a minha aeronave do ponto alfa, lá na coordenada 5E, e colocasse na bússola 250 graus, então muito provavelmente eu conseguiria chegar no ponto bravo, né, no arrival, e seguindo esses 250 graus. Então é mais ou menos assim que a navegação aérea se inicia. É mais ou menos assim que a gente começa a fazer uma navegação aérea, certo? Esse é o começo de tudo, é o princípio da navegação aérea, tá? Que a gente vai aprofundar com o passar das aulas.